Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Mais um dia de celebração pelos 20 anos da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Ontem nós tivemos aqui também o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o seu povo aqui neste lugar. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47. Eu sempre digo que esse é o sonho de todo pastor, em ver uma igreja como essa igreja da igreja primitiva. Mesmo assentados, acompanhem a leitura. Atos 2, a partir do verso 42, diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um exemplo de igreja para nós, onde nós temos aqui algumas coisas que destacam. Uma igreja que persevera na palavra. O texto diz claramente: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja em constante comunhão. Perseveravam na comunhão. E no verso 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja de oração. Eles também perseveravam nas orações. E o resultado disso é o agir de Deus. O agir do Senhor na vida do seu povo, pois o texto termina dizendo que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor é aquele que faz a obra, o Senhor é aquele que realmente acrescenta as vidas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, qual Ele nos dá o privilégio de poder contribuir com essa obra e com o crescimento do reino dEle. Que nós possamos realmente ser uma igreja que continue sendo uma igreja firmada na palavra, uma igreja da comunhão e uma igreja que persevera também em oração. E aí o resultado é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá. E louvamos a Deus por isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no Teu nome, tendo, ó Deus, toda a liberdade de cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, sobre a vida cristã evangélica aqui em Taubaté. Nesses anos, ó Pai, ao qual o Senhor, ó Deus, tem abençoado, o Senhor tem dirigido, o Senhor tem conduzido, ó Pai, a Tua obra, o crescimento do Teu reino, ó Pai, aqui nesta cidade. Louvamos ao Senhor por aqueles que o Senhor tem acrescentado. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo operar do Teu Espírito Santo. E nesta noite, ó Pai, em celebração, nós nos alegramos diante de Ti, por esses 20 anos de igreja cristã e evangélica em Taubaté. Muito obrigado
pela tua bondade e pela tua misericórdia. E nesta noite estamos aqui, ó Deus, como família, como corpo, como povo do Senhor, para engrandecer o teu santo nome, para, ó Deus, realmente reconhecer, ó Deus, a tua majestade e te louvar. O Senhor que é digno, ó Pai, do louvor e da adoração. E o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade aqui em nosso meio, agindo em nossos corações, nos louvores, nas orações e principalmente através da tua palavra que será ministrada pelo teu servo. E que nós, ó Pai, estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, a tratar conosco aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está. Que a bênção do Senhor seja, ó Pai, sobre cada família aqui representada. Nós te louvamos por isso, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Parabéns à igreja, 20 anos, novinha ainda, né? Mas louvado seja o Senhor por esses 20 anos, louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito aqui neste lugar. E nós vamos louvar o Senhor agora, e eu quero convidar as irmãs. Esse hino é um convite ao louvor, um convite à adoração. E quando a Luciane nos convidou, ela falou: Keila, você pode fazer o louvor, ajudar a gente no louvor domingo? Posso. Aí eu fui chamando outras pessoas também para somarem com a gente. Então eu chamei a Suelen, deixa eu sair da frente aqui, a Rosângela, faz um oizinho, a Jane e a Célia. Elas são membros lá da Igreja Cristã Evangélica da Vila Rossi, em São José dos Campos. Aí nós temos a Joana, que é da Igreja Visível, no Jardim Aquários, lá em São José dos Campos. Tem o Isaac, que é da Igreja Cristã Evangélica em Santana. Né? E o Mateus é daqui, né, irmãos? O Mateus é daqui. Temos aqui eu e meu esposo, que os irmãos já nos conhecem. O Amauri é da igreja. Amauri, faz favor, levanta a mão assim, ó. Da Igreja Cristã Evangélica lá do Turvo. Aí tem a Ana Márcia com o bebezinho. A Ana Márcia é filha da Joana. E o Heitor ali também, são da igreja lá do Aquários. Maiara, o Daniel. E os filhos ali, a Tiene, o Miguel. Não, Miguel não, Samuel. É porque é Miguel, Samuel e Daniel. Então a gente confunde. São a família do Isaac, da Cristã Evangélica de Santana. Então esse é o grupo que veio com a gente. Viemos juntos aí para estar aqui com os irmãos e nos alegrarmos com vocês nesse momento de celebração do aniversário da igreja. Que o Senhor seja louvado e exaltado. Perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantei uma canção, eterno
graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Louvor um palácio com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai. Cantai. Perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantei uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai, aleluia, esse é o convite. Cantai, perto está o Senhor. E agora nós cantaremos juntos. Irmãos, não há privilégio maior do que estar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você deixou de fazer muitas outras coisas e você escolheu estar na casa do Senhor. Certamente, a presença do Senhor se manifestará aqui no nosso meio e você será transformado para a glória do Senhor. Amém? É a presença do Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. E agora convido a todos para ficarem em pé, que nós vamos cantar um cântico de gratidão. Não poderia ser diferente. Graças dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos pelas vidas que por aqui passaram. Graças te damos pelas vidas que aqui estão. Graças te damos pelos que ainda chegarão. Aqui diante de ti, eu venho para dizer graças dou. Graças
feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com os meus céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. A igreja dizendo, com meu coração e o meu louvor, com as mãos pros céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Aleluia. Por mais que a gente tente encontrar palavras, sempre será muito pouco para agradecer o tanto que Deus tem feito por nós. A sua presença é algo maravilhoso na nossa vida. Moisés disse para o Senhor, quando o Senhor falou assim, eu vou mandar o anjo acompanhar vocês. Deus estava bravo com o povo. Moisés falou assim, Senhor, não, eu quero que o Senhor vá. Se não nos acompanhares, eu não vou, porque é a tua presença que nos distingue dos demais povos da terra. Irmãos, é a presença do Senhor que faz diferença nas nossas vidas. É a presença do Senhor que vai mudar o meu agir, que vai mudar o meu falar. E nós precisamos buscar a presença do Senhor, como diz o salmista, todos os dias. E esse cântico fala que existe um rio que sai, no Apocalipse fala que sai do trono de Deus. Lá para o profeta, cada vez que ele entrava mais no rio, ele se sentia mais perto de Deus. O nosso Deus que é a fonte de águas vivas, o manancial. Em nome de Jesus, deixe esse rio entrar na sua vida. Deixa este rio te encher. Deixa a presença do Senhor te tomar. Com a presença do Senhor você será vitorioso. Esta igreja é uma igreja que busca a presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor se manifesta aqui e continuará se manifestando para a glória do nome dEle. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia. Essa água nos limpa, tira toda a sujeira. Por onde o rio passar, esse rio transforma, esse rio liberta. Aleluia. Transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
Senhor. Que o Senhor se manifeste no nosso meio. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Visita-nos, Senhor, nesta noite. Na tua presença, traga essas águas que curam. Que haja cura no nosso meio. Que haja libertação, Pai, no nosso meio. Que haja restauração, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor pode transformar. O Senhor pode trazer alegria. O Senhor pode trazer paz. O Senhor pode trazer libertação. Em nome de Jesus. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus maravilhoso, santo para sempre. Se você vai dizimar ou ofertar, você tem a oportunidade agora de adorar ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição. Aí você pode colocar ali no gasofilácio. Podem sentar um pouquinho, irmãos. Eu não sei quantos conhecem essa canção, mas é uma canção que vai continuar adorando o nome do nosso Deus. Santo, 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 santo para sempre. Lembrando que santo é a ideia de limpo, de puro. No nosso Deus não tem pecado, não tem sujeira. Por isso que a gente se separa do pecado, para não ficar sujos. E o nosso Deus, nele não existe pecado. Ele é totalmente santo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: Santo, Deus da criação, Santo, exaltado és, Santo,
começo dessa canção diz assim: as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro, ao Senhor Jesus, uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer. Nós passamos uma experiência difícil semana passada, as irmãs também. Eu tenho uma família muito grande. Na parte da minha mãe, eram 16 filhos, 8 vivos. E na parte do meu pai, 12 irmãos, 8 vivos também. Então, muitos primos. E eu tenho caso na família que a minha mãe, 2 irmãs casadas com 2 irmãos. E um desses meu primo, a gente chamava ele carinhosamente de Negrinho, o nome dele é Horácio. Começou semana retrasada, uma dor aqui, uma dor ali, vou resumir a história. Foi ao médico, acharam que era sinusite. Na quinta-feira à noite teve uma convulsão, foi para o hospital novamente. Na sexta-feira à noite, não deu nem 24 horas, ele faleceu. Novo, 61 anos. Foi um baque para a igreja, que a Célia teve no hospital, tudo, visitando ele. Dengue hemorrágica. Irmãos, isso está servindo e serviu de um alerta muito grande. Como está a sua vida com Deus? Você é aquela pessoa que a presença do Senhor é real na sua vida? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Ou você está brincando por aí e levando? Deixa a vida me levar. Louvado seja Deus, porque o Negrinho estava firme com o Senhor. O Horácio era um homem de Deus. Estava servindo ao Senhor. E a morte não foi surpresa. Foi surpresa para nós. Mas ele está com o Senhor, nós cremos nisso. E esse cântico diz isso. Os que já se foram estão cantando glória ao Cordeiro. E os que hão de crer, aqueles em que chegarão nesta igreja em nome de Jesus, aqueles em que da sua família virão para o Senhor Jesus, lá do seu trabalho você vai testemunhar e eles receberão Jesus como Salvador. Eles também cantarão glória ao Cordeiro. E nós aqui também cantamos: Santo, Santo para sempre é o nosso Deus. Vamos ficar em pé agora e cantarmos mais uma vez, adorando esse Deus grande e maravilhoso. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Você faz parte desse grupo? Cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Aquele que Aleluia. E é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és,
domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, aleluia. O teu povo canta, santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Mais uma vez, tu sempre serás, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Tu sempre serás santo, santo, santo. O teu trono é o mais alto, o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, o Senhor tem o controle sobre toda a natureza, o Senhor tem o controle sobre os povos, governos e reinos. E, ó Pai, nós temos o privilégio de te chamarmos de Pai. Mesmo em meio à tua grandeza, o Senhor olha dos céus e derrama as tuas misericórdias sobre nós. E nós podemos também cantar assim como os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que as vozes desse mundo nos tirem da tua presença. Não permita, ó Deus, que angústia, amarguras, tristezas nos afastem da tua presença. Senhor, que todos os dias da nossa vida, ao levantarmos o nosso coração, glorifique o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Quando o Senhor está em nós, o Senhor se manifesta. O Senhor é poderoso para transformar situações adversas em momentos de adoração. Nós te louvamos e te glorificamos. E que ninguém saia daqui nesta noite, ó Pai, sem sentir a tua presença, sem ser transformado pelo Senhor. Abençoa o teu servo, pastor Acácio, que vai ministrar a tua palavra, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Pai, que seja, ó Deus, transmitido a nós, através do teu Santo Espírito, poderosamente. Que haja conversão, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração aqui nesta noite, ó Pai. E que acima de tudo, o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós te louvamos. Visita os corações nesta noite. Tudo aquilo que porventura estiver atrapalhando da tua palavra cair nesse coração, que seja tirado em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos e louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Amém, meus irmãos. Enquanto estávamos cantando essa canção, há um texto no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz assim: entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quando aquele apresentou as irmãs e os irmãos, citando cada um de uma igreja, mas nesse dia não haverá placa, haverá só os redimidos, os resgatados, os salvos pelo sangue de Jesus. Nós estaremos entoando como eles: santo é o Senhor, digno de louvor e toda glória, e louvado seja Ele por isso. Queria chamar aqui o pastor Acácio. Vou deixar que ele se apresente, ele que já foi o fundador, pastor que plantou essa igreja, saiu daqui. Hoje, atualmente, ele é o presidente da nossa região. Ele que vai ser o portador, a voz de Deus aqui nesta noite. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este culto e pedimos, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu servo, o pastor Acácio. Que o Senhor o use, ó Deus, poderosamente para falar, ó Pai, aos nossos corações a Tua palavra bendita, ó Pai, a Tua palavra revelada e verdadeira, que vem de encontro, ó Pai, às nossas necessidades. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Talvez alguns aqui só me conheçam de ouvir falar. Pastor Acácio, agora sou eu. Pastor Fernando disse que uma vez usou uma foto minha aqui do terreno aqui em cima, né? Então quem viu só pela foto, está aqui agora. Nem preciso dizer da minha alegria, meus irmãos, de estar aqui. E ver cada um dos irmãos, né? Que coisa boa mesmo. Vamos meditar na palavra. Nosso propósito aqui maior é esse. Salmo de número 20. O 20 é por causa do 20. Tá? Salmo 20, 20 anos. Eu orei muito, meus irmãos, para entender do Senhor, não ser apenas algo didático para ficar na memória, mas também construir ou extrair dessa linda poesia de Davi a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. Salmo 20, 20 anos da I7, e a constante busca pela excelência da vida em Cristo. Esse é o tema que a gente vai trabalhar nessa noite. 20 anos das 7 e a constante busca pela excelência da vida em Cristo. Vamos ler o Salmo, mesmo assentados como os irmãos estão. Oração pela vitória ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilos a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões ou bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido.
Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem, aqueles que confiam em carros e cavalos. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, e responde-nos quando clamarmos. Amém? Já foi orado, agora vamos direto ao que interessa. A excelência da vida, meus irmãos, ela está e pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Quero fazer essas duas afirmações iniciais. Primeiro, a excelência da vida, ela está em Cristo e ela pertence exclusivamente a Cristo. Segunda afirmação, a excelência da vida, ela está sempre um passo à frente. Então, 20 anos, essa igreja tem esse lema. E se você ainda não alcançou um nível desejado de excelência de vida, como eu sempre gostava de falar aqui, aquele gosto de vida na boca, né? Está sempre um passo à frente. Amanhã pode ser melhor do que hoje. O mês que vem pode ser melhor do que o mês de março. O 21 pode ser melhor do que o 20. O 22 melhor do que o 21. Estou falando do aniversário da igreja. Agora, o problema é o seguinte, é que o antropocentrismo, o humanismo, as vozes, né, como a Keila falou aqui na sua oração, ela tem nos roubado muito. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para matar, e roubar e destruir. E destruir exatamente a essência, a excelência da vida em Jesus. O ladrão, as vozes, o Satanás está sempre tentando tirar de nós aquilo que o Senhor pode e nos dar de melhor da sua vida. Quero ter controle, ou quero ter o controle. Quero um corpo perfeito, uma alma perfeita. Você que talvez frequente, você que frequenta academia, né, talvez já tenha ouvido essa música. Essa música, essa é a tradução de uma música do grupo Radiohead, Rádio Cabeça. Ela é tocada nas academias. Essa aqui é uma citação de uma jornalista da Folha formada na USP, e ela, no texto dela, o título é "Você não é um fracasso, só está há muito tempo nas redes sociais". E ela descreve, ela faz essa citação dessa música, e ela segue escrevendo, dizendo o seguinte: se não faço, fracasso. Se fracasso, a culpa é minha, da minha falta de dedicação. O grande poder não está em Deus, não está na igreja, no acaso, no destino, ou no governo, ou nem na sua empresa. Está em você. O sujeito é a sua própria salvação e a própria desgraça. É muito confuso, porque é centrado no próprio homem. E o homem sem Deus, ele não tem direção. Ele está perdido, ele fica tateando no escuro. Eu quero destacar nesse salmo, a partir desse salmo, do Salmo 20, pelo menos 3 sintomas indicativos de uma vida com excelência em Cristo. Pelo menos 3 indicativos aqui, de uma vida com excelência em Cristo. O primeiro indicativo é que uma vida com excelência em Cristo, ela é uma vida de comunhão íntima e oração com o próprio Cristo. Aqui, tanto Davi quanto a comunidade de Israel está orando, está em comunhão com Deus. E assim, é uma oração muito íntima e audaciosa. Não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura, diz o seguinte: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja,
que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. E no final do versículo 5 ele diz que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Já pensou? O Salmo 34, o Salmo 37 tem alguns textos também nesse sentido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E ele satisfará o desejo do teu coração. Isaías 1,19 também, olha, se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia é cheia dessas promessas para que a gente viva uma vida de excelência, para que a gente viva o melhor que a gente possa viver do lado de cada eternidade, antes de chegar lá. Meus irmãos, toda a minha dedicação nesses últimos anos que me restam aqui, é viver intensamente a vida. Primeiro, não há condenação sobre mim porque fui justificado por Cristo. Aquele que está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já passaram, que tudo se faz novo. Tá? Então, assim, o que é que eu tenho a perder? O apóstolo Paulo diz o seguinte: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então por que a gente vai viver no mais ou menos? Por que a gente vai viver de qualquer jeito? Não, vamos viver intensamente com o Senhor. Eu sempre tenho dito que a eternidade não deve ser uma surpresa assim tão para a gente. Por quê? Porque o meu estado de alma em Cristo não vai ser diferente lá com Ele. Esta paz que eu sinto em minha alma, ela vai ser a mesma paz lá com Ele. A alegria que eu tenho, a alegria está no coração de quem é a mesma alegria que vai estar lá com Ele. Isso não vai mudar. A não culpa não haverá no céu. A autocomiseração não tem no céu. Então, ou seja, o que a minha alma experimenta com o Senhor aqui, ela experimentará lá com Ele, a mesma coisa, obviamente ausente do pecado. Aí não vai ter aquele aborrecimento, aquela canseira, aquele enfado, aquelas expectativas não satisfeitas, tudo isso não haverá na eternidade. Mas o que eu vivo com o Senhor, a minha comunhão com o Senhor aqui, as minhas conversas com o Senhor, a segurança que eu tenho com o Senhor e que Davi coloca aqui, demonstra que é uma vida diferenciada. Anos se passaram, séculos se passaram e Davi é lembrado por conta da sua vida excelente, um homem segundo o coração de Deus, apesar das atrapalhadas dele, que foram corrigidas pelo Senhor e para a glória do Senhor. Então essa comunhão e oração com Cristo, ela é o primeiro sintoma, é o primeiro indicativo que a tua vida é excelente. Ela não é blindada de conflitos, ela não é blindada de adversidades, ela não é blindada de situações indesejadas de forma alguma. Porém, você em Cristo está um passo à frente, está um degrauzinho acima. Tá certo? Porque é o próprio Cristo que nos dá essa condição. Tá certo? É o próprio Cristo que nos auxilia. Que o Senhor te responda quando clamarmos. E Ele responde. Ele está fazendo quase que uma afirmação aqui. E aí essa oração ela inclui a proteção no dia a dia, o socorro e a provisão, a reciprocidade na comunhão, quando você vem aqui e faz a sua oferta. Quando Davi fez a oferta lá, 2 Samuel, capítulo 6, e aqui tem muito de 2 Samuel capítulo 6, quando Davi leva a arca, né, para Jerusalém, o povo tinha dado um passo, ele já tinha sacrificado um boi. Então, obviamente aqui o contexto é o Antigo Testamento, as ofertas que eram dadas numa atitude recíproca de comunhão com o Senhor. Não era só simplesmente de orar, de falar, mas de atitude, de um estilo de vida. Nessa comunhão e oração não há limites, meus irmãos, nos pedidos. Não há limite nos pedidos. Há limite talvez na resposta de Deus
na condição que você está vivendo agora. Mas não há limite, não deve haver limite no pedido. Versículos 4. João 15, 17. Vamos lá, João 15, 7, melhor, desculpa, João 15, 7. Os irmãos estão estudando João aqui. João 15, 7. Esses versos que nos assustam. A mim me assusta, ou me assustava mais ainda. Se permanecerem em mim, disse Jesus, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, isso é comunhão, está em comum, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. E aí sim nisto é glorificado meu Pai, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. O segredo aqui, meus irmãos, é a comunhão. É a cumplicidade. Não é essa coisa, o Senhor me abençoou, agora eu vou desfrutar da bênção do Senhor, é igual o filho pródigo. Não, não é essa a ideia. A ideia é de você estar comprometido integralmente com a palavra do Senhor, com a pessoa do Senhor. 1 João 15, também um texto de João, do mesmo João, vamos lá para 1 João capítulo 15, lá no final, desculpa, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, 1 João capítulo 5, começando o versículo 13, estas coisas, 1 João, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Estas coisas eu escrevi a vocês, e aí ele é seletivo aqui, a vocês que creem, tá? A vocês que creem. Para quem não crê, não vai servir, não vai funcionar. Estas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Tá? Não terá, tem. Lá na frente é só tomar posse, é só entrar na eternidade depois que você respirar o último fôlego de vida aqui. Tá? Então você tem a vida eterna. Versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Qual é a condição aqui? Primeiro, eu creio. Segundo, a minha comunhão, ela proporciona um entendimento da vontade do Senhor. Então aí a conta começa a fechar. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aí a conta fecha. Então uma vida com sintomas ou com indicativos de excelência em Cristo é uma vida de comunhão e oração com Cristo. Tá certo? A oração na tua cabeça. Tá? Constância ocasional, pode até ser também. A oração, meus irmãos, é um estilo de vida, é um constante, é orar e sem cessar. A comunhão, ela não se dá apenas quando você está aqui no templo. A comunhão não se dá apenas quando você participa da Eucaristia, da comunhão da mesa, do partir do pão, não. A comunhão com o Senhor, ela não termina em momento algum, mesmo você dormindo. Não existe atos, não existe pausas, não existem parênteses na nossa relação com Deus. Nunca houve e jamais deverá haver, porque a gente perde. Cada momento que a bateria fica desplugada do carregador, da tomada, você vai perdendo. Então mantenha essa bendita ligado na tomada, essa bendita carregador, a bateria ligada. E essa é a vida de excelência em Cristo. Ela não se despluga do Senhor, em momento algum. Em momento algum. E quando é em momento algum, e agora a nossa mente ela entra em crise, a minha entra. Porque de repente você está fazendo determinadas coisas, e aí? E aí, como é que eu faço?
Hã? Não faz. Se você está fazendo algo que aquilo te ameaça na sua convicção de que, e a gente sabe bem, a nossa alma sabe muito bem, que ela foi criada pelo Criador, né? Então a nossa alma sabe e o Criador sabe quando a coisa não está legal. Quando eu estou vendo algo que não é o Senhor, tá, você quer ver? Tá bom, mas eu não vou ver não. Como se fosse possível, né? Você quer andar desse jeito? Tá, vai em frente. Mas eu vou ficar aqui só observando. Você quer viver desse jeito? Tá bom. Tá? Mas essa vida de comunhão e intimidade com o Senhor, meus irmãos, ela é um sintoma de uma vida excelente. Abraão, melhor, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Jó, Davi, todos os profetas, todos os apóstolos, talvez com exceção de Judas, os escritores do Novo Testamento tiveram uma vida de comunhão com o Senhor. Oraram ao Senhor. O próprio Senhor nos deixou esse exemplo de intimidade com o Pai. Quero concluir esse primeiro ponto, apelando para que eu e você, restabeleçamos ou reafirmemos, aquele que precisa restabelecer, restabeleça, aquele que precisa reafirmar, reafirme sua comunhão com Cristo a todo momento e usufrua dela mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que a luta de muita gente hoje, inclusive até os fora de época, é com o tal do celular. Quanto tempo se perde passando, né, vídeos curtos, entendeu? Mas todo mundo, minha mãe lá, 85 anos, 84 anos, está lá, Facebook, Instagram, entendeu? Passando o tempo lá, vendo coisinha. Tá? Nós precisamos, meus irmãos, perder tempo com muitas coisas, e investir o nosso melhor tempo na nossa comunhão com o Senhor. Porque é isso que nos aguarda na eternidade. Eu preciso descobrir esse prazer de estar com o Senhor, independente de circunstâncias. É bom estar aqui, ouvir belas músicas, é maravilhoso e tal, entendeu? Mas também naquele sol quente da tarde, naquele dia que parece que está tudo dando errado, nada dá certo, é notícia ruim atrás da outra, pressão, cobrança, entendeu? Se você virar a chave um pouquinho e se conectar com o Senhor, fazer uma pausazinha ali de pensamento, de preocupações, falar, sabe de uma coisa? Segura aí problema um pouquinho, deixa eu falar ali com o meu Senhor. Na verdade, você nem tinha que fazer isso, porque você já estava falando com o Senhor o tempo todo, orando no Espírito, meus irmãos. A notícia veio ruim, Senhor, chegou aqui fresquinho agora, me ajuda aqui. É por aí. Segundo sintoma de uma vida excelente com Cristo, é o conhecimento da natureza divina e humana do Messias, o Cristo. O versículo 6 do Salmo 20, olha só o que é que a poesia nos indica aí. Agora sei. Ele começa, agora eu sei, eu conheço que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. O autor, o escritor aqui melhor, ele tinha conhecimento, o próprio Messias, que está implícito aqui no texto, ungido aqui é o Messias, uma referência direta ao Messias. Né? Não sei se na sua Bíblia tem essa, com letra maiúscula aí e tal, como é que está grafado aí. Mas o próprio Jesus, na sua comunhão com o Pai, e conhecendo o caráter e a natureza do Pai, ele foi capaz de dizer, Senhor, se não for possível passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. Na humanidade de Jesus, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele conhecendo o caráter e a natureza do Pai, na condição humana, ele falou, tudo bem, segue o projeto, segue o plano.
Meus irmãos, uma das minhas maiores lutas é com o Senhor em relação à sua vontade para a minha vida. E eu sempre me sinto numa condição que eu não planejei, não... Mas Senhor, seja feita a tua vontade. No momento em que a gente se submete, meus irmãos, tem uma música, né, que a gente canta, tua fidelidade me leva mais além do que eu possa imaginar. Essa música, eu gosto demais dela, né? A tua fidelidade me leva mais além do que eu possa imaginar. Agora, a fidelidade do Senhor, sem a minha submissão a essa fidelidade, eu vou ficar no mesmo lugar. Tá certo? Então, a minha comunhão com o Senhor, ela vai promover conhecimento. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me mantenho unido ao Senhor, mais eu vou conhecer do caráter e da natureza dele. Quanto mais eu me conecto com as Escrituras, leio as Escrituras, medito nas Escrituras, estudo as Escrituras, eu vou conhecer mais o caráter do Senhor. Esse versículo 6, ele se cumpriu em Davi, e nós temos a linda história de Davi. Esse versículo 6, ele se cumpriu em Jesus como Messias. Esse versículo 6 do Salmo 20, ele se cumpre em cada discípulo de Jesus. Hoje vai se cumprir nos discípulos do ano que vem, do século que vem, até que ele volte. Porque isso é fruto de uma comunhão que promove conhecimento. Eu não conheço quem eu não estou próximo. Quanto mais eu tenho comunhão com uma pessoa, mais eu a conheço e mais eu passo a confiar nela. Mas eu fico seguro. Aí eu posso dizer, eu sei. Quando a gente ouve notícias, determinadas notícias, mas puxa, mas fulano fez isso, eu conheci aquela pessoa e tal, não acredito. Né? Porque o que você conhecia gerou essa cosmovisão, esse pressuposto. Mas talvez a ausência de um conhecimento maior não te causaria essa surpresa. Porque quem convive, quem tem mais comunhão é quem sabe. Tá? Terceiro sintoma de uma vida com excelência em Cristo. É uma vida que exala confiança inabalável em Cristo. Tá certo? E percebe que é uma progressão. Eu tenho comunhão com o meu Cristo, pela palavra, pelo louvor, pela adoração, pela convivência diária, ininterrupta. Isso me promove mais conhecimento do caráter e da natureza de Cristo. E isso promove em mim uma confiança inabalável. É o que diz os versos 7 e 9. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Essa confiança inabalável, meus irmãos, ela só é produzida, ela só é construída quando a gente dá os 2 primeiros passos anteriores. Do contrário, você vai ficar tateando. Sabe quem é Jesus, religiosamente falando, que é todo poderoso, que é isso, que é aquilo, mas não funciona para você. Você vive uma vida Quando Jesus falou, olha, tudo é possível ao que crê. O moço lá com o filho doente, se o senhor quiser, você pode. Ele falou, eu posso, tudo é possível. Tudo é possível, nada é impossível, porque nada é impossível. Entendeu? E por que a gente fica com ninhariazinha, com nhanhanhazinho? Parece que Jesus nessas horas, ele some, dá um apagão, sendo que ele conhece cada entranha nossa, ele que nos construiu, nos fez, não vem da nossa mãe, segundo o Salmo 139. Confiança inabalável em Cristo, não em si mesmo, ou nas muletas e penduricalhos, dos quais a gente se segura.
A gente às vezes confia mais naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente compra, naquilo que a gente é seduzido a acreditar, do que numa ação imediata, firme, segura, protetora, socorrista de Jesus. Esse verso 7, ele nos remonta a transição, ou melhor, a passagem do povo no Êxodo pelo Mar Vermelho. Mas o que me chamou muita atenção, e a gente, por mais que a gente lê as Escrituras, vamos lá para Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. É a história, aquela linda história de Débora, a única juíza do período dos juízes em Israel, que ela enfrenta o exército de Císera, está enchendo a paciência lá há 20 anos. Há 20 anos, aquela apurrinhação lá. E aí Baraque procura Débora e fala, nós precisamos dar um jeito nessa situação. E o Císera, ele tinha 900 carros de ferro com puxado, atração animal. E aí Débora, você pode ler, eu não vou ler, o nosso tempo aqui não nos permite. Baraque falou, olha, é o seguinte, olha, se você for, Débora, eu vou. O sujeito ali estava com o papel meio invertido, né? Falou, tá bom, eu vou. Tá? E aí Débora falou, ó, seguinte, olha, você vai ver que Deus vai entregar Císera na mão de uma mulher. O Baraque talvez pensou que fosse ela, mas não era ela. Na leitura do capítulo, a gente vai entender que tinha uma outra pessoa, tá, que é muito interessante a história desse povo, e eu quero destacar exatamente Débora foi com Baraque, versículo 9, do capítulo 4 de Juízes, e Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon, de Naftali e em Quedes, 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com eles. Ora, Éber, o queneu, tá, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e que havia armado as suas tendas até o cavalo de Zanani, que fica perto de Quedes. É muito interessante a história de Obabe, e como isso se desenvolveu ao longo da história do povo de Israel, como nômades infiltrados ali no meio do povo. E aí Jeremias 35 tem uma história linda lá, atribui-se a Obabe, que era cunhado de Moisés. Então anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Rastarote, Ragoim, para a tribo de Quizon. Então Débora disse a Baraque, prepare-se porque este é o dia que o Senhor entregará Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? A segurança, a confiança de Débora é algo impressionante. Tudo bem, ela tinha 10.000 contra 900. Tá? Só que era liderado por uma mulher. Como é que naquele contexto homens vão seguir um comando de uma mulher? A confiança dela não estava nem aí, para movimento qualquer que seja ista da vida aí. Tá? Enfim, o que acontece? O Císera vence, o Senhor intervém, né, atrapalha ali, a turma se atola lá no rio, lá, morre todo mundo, 900 homens. Eu fico assim impressionado, como é que 900 mortos, 900 caixões, a funerária lá se deu bem na época lá, né, enterrando 900 homens lá e tal. Só que a história ela segue, o Císera fugiu a pé e entrou exatamente, versículo 17, entrou na casa de Jael, né, esposa de Éber, descendente de Obabe, cunhado de Moisés. E aí, essa Jael, se a Débora era braba, valente, uma paraibana, a Jael, meu irmão, não sei se você já leu esse texto. O Císera entrou, falou, ó, eles tinham uma parceria ali, eles tinham um acordo de paz ali e tal. O Císera entrou, falou o seguinte, ó,
tá? Me esconde aí e tal. Ela com uns lençol, pôs o camarada lá em cima. Me dá uma água aí. Ela já deu leite. Em vez de dar água, deu leite para ele. O leite baixou mais ainda, relaxou ainda mais o cabo velho. E aí ele apagou. Tá? E ele falou o seguinte, ó, se vier alguém pro programa, fala que eu não estou. Fala que não tem ninguém. Deu uma de migué para cima de Jael. Já, meus irmãos, o Obabe, a família, os recabitas, eles tinham um voto, um compromisso de fidelidade ao Senhor. E que foi posto à prova por Jeremias, né, Deus através de Jeremias, na invasão dos babilônios. Jael nem titubeou. Pegou uma lança. A pessoa é disso, você pegar uma lança, e aí vai lá, o cabo velho está dormindo, ele enfia na cabeça do cara com uma marreta, fica a cabeça do sujeito no chão. É uma cena, acho que eu nunca vi um filme com isso, ou novela, também que eu não vejo também essas coisas. Mas o que tá no enredo aqui, meus irmãos, é essa segurança, essa confiança na direção do Senhor. O que tem que ser feito é para ser feito, meu irmão. Se tem que tomar uma medida radical, tome a medida radical. Jogue fora tudo aquilo que rouba a tua excelência de vida com o Senhor. Porque ao contrário de uma vida excelente com Cristo na eternidade, é uma vida de miséria, de lamento, de lamúria no inferno, que também não muda. Esse mesmo gosto amargo na boca, esses mesmos sentimentos de alma que o incrédulo condenado tem, ele vai viver isso na eternidade. E o pior sofrimento dele é saber que ele perdeu a chance de se arrepender enquanto era oportuno. Para mim não tem nada mais infernal do que a chance perdida. Você já perdeu algumas chances? Chance de preservar o casamento, a chance de ter estudado um pouquinho mais, a chance de ter ouvido mais ao Senhor e feito escolhas melhores. E quando às vezes vem essa lembrança, se não for o Senhor, isso se torna horrível. A depressão tem pegado muita gente por causa de lembranças ruins não tratadas aos pés de Cristo. Como se Cristo não tivesse poder de curar essas lembranças ruins. E Ele tem, porque Ele próprio não se lembra do nosso pecado de agora a pouco. E Ele não tem prazer nisso. E por que que se Deus não tem prazer em lembrar das minhas mazelas, por que é que eu vou ter prazer? Porque não tem prazer, meus irmãos. E por que eu vou ficar lembrando? Se aquele com que eu tenho comunhão não se lembra, porque ele não esquece, meu filho, esquece. Sabe aquela conta que você não pagou? E aí você não esquece, a pessoa já esqueceu. E aí você está lá, puxa, não, esquece, rapaz. E a pessoa não esquece de jeito nenhum. Ela também não quer pagar, né? Mas ela fica dando contando essa história furada, tá certo? Meus irmãos, confie inabalavelmente em Cristo, mas não em si mesmo e não nessas muletas, nesses aparatos, tá certo? Há uma recomendação em Deuteronômio para que o povo de Israel não confiasse em carros. Quando Jeremias também, na época lá, os egípcios, eles confiam nos carros dele. Olha, não confie nessas coisas. Israel sempre, ou quase sempre, lutou com minorias. E não lutou provocando, mas se defendendo. Israel, ele nunca foi, vou tomar aquela terra ali agora, tá dando bobeira lá, vou tomar. Não. O camarada, ele veio para cá, Israel avançou e tomou. Ou seja, ficou pior para o sujeito. E está assim até hoje. Está assim até hoje. Eles estão debaixo de uma promessa de Deus e vai ficar assim até a volta de Jesus. Meus irmãos, confiem inabalavelmente em Cristo, sendo semelhante a Jesus na confiança com o Pai. Às vezes a gente ouve muito isso, temos que ser semelhante a Jesus, mas como? Aqui uma dica, na comunhão que ele tinha com o Pai, no conhecimento que ele tinha da natureza do Pai e na confiança com o Pai. O Pai, cura esse rapaz aqui, o Pai vai lá e curava.
Jesus ele não tinha, e se ele tinha, ele não fazia uso disso, segundo Paulo escreve aos Filipenses, né, porque ele abriu mão. Ele tinha, eu disse, Senhor, faça. E o pai fazia. E a gente fica tateando. Nós precisamos aprender com Jesus. Esse é o convite dele. Vinde a mim, você que está cansado. E a gente às vezes está cansado, meus irmãos, da vida cristã. Vendo o outro prosperando e a gente tateando. Vendo o outro, né, exalando saúde, bombadão, bonitão, sei lá, pinta o cabelo, põe cabelo, né, todo arrumadão e tal. E a gente achando que a gente está, né, ficando para trás. Jesus ele faz o convite, olha, vinde a mim, você que está cansado dessas coisas, você não entendeu ainda, aprendam comigo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e eu vou achar descanso para a alma de vocês, um descanso que a alma daquele infeliz bonitão, que apenas é estereotipado, não tem. Converse com ele. Chegue perto dele. É só casca, é só aparência e nada mais. Tá? A confiança inabalável em Cristo. Não em si mesmo, sendo semelhante a Jesus. Efésios capítulo 6, ali nós temos 6 armaduras, que na verdade se resumem em uma armadura. Justiça, verdade, paz, fé, salvação e Escritura Sagrada, ali é tudo, é Jesus. O Paulo está fazendo uma descrição das armaduras de um soldado, mas tendo a personificação de Jesus no profeta Isaías. Jesus é a justiça, é a verdadeira paz, é a verdade, é a paz, é a fé, é a salvação, é a Escritura, a encarnação da Escritura. Então, a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, nada mais é do que a própria pessoa de Cristo. E aí Paulo, em outros textos, em Efésios, Filipenses, ele vai falar, olha, tende a mente de Cristo. Pense como Cristo, vivam como Cristo. É possível, meus irmãos? Claro que é. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. A palavra nos orienta, é uma questão de querer, ou de entender, de disposição. Por quê? A obra de Cristo já foi feita na cruz, ele já nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, onde nós temos a remissão, a redenção dos pecados, onde as nossas dívidas foram escritas, que eram escritas, elas foram canceladas. Por que é que eu vivo como se nada disso fosse real? Por que é que eu ainda vivo com culpa? Então eu estou desclassificando o que Jesus fez na cruz por mim? A minha fé, ela é tão pequena assim para não acreditar na palavra de Jesus? A excelência da vida em Cristo, ela tem esse sintoma de uma confiança inabalável em Cristo. Por mais que vozes falam o contrário e falam sempre o contrário. Principalmente o Satanás, o enganador. O papel dele é 24 horas te me atormentar e te atormentar. 24 horas, rugindo como leão, tentando roubar o melhor de você. E o melhor de você, sabe o que é? Cristo. Não é você. Agora tem uma falinha aí, um clichêzinho, o melhor de mim. A minha melhor versão de mim. A minha melhor versão de mim, meu amigo, é trapo de imundícia. Se não fosse Jesus em mim, não fosse a fé que eu tenho, não fosse o caráter, os sintomas do caráter de Cristo em mim, na minha postura de vida, no meu caráter, nos meus princípios e valores, o melhor de mim, sem Jesus, de 1 a 10, melhor, de 0 a 10. De 0 a 10. Como está a sua confiança inabalável em Jesus? Depois que você ouviu tudo isso. De 0 a 10, dê uma nota. De 0 a 10. Como é que está a sua confiança em Jesus? Pense aí. Se aquela coisa que você não quer que aconteça, acontecer, essa nota vai se alterar? Se você perder, o castelo forte, né? Se eu perder marido, bem, mulher, e tudo se acabar e tal, isso vai afetar
a sua nota? A sua nota, ela varia de acordo com a circunstância. Às vezes agora a nota esteja lá em cima, mas amanhã, segunda-feira, aquela segunda-feira braba, né? Tal, a sua fé vai, entendeu? A segunda pergunta é: o que você está disposto a fazer para aumentar essa nota? Porque, primeiro, te falo com toda segurança, ela é aumentável. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja 1 milésimo, de 5,3 para 5,3,5. Mas você não pode não negociar o crescimento, o desenvolvimento da tua salvação para você que já é salvo. E você que ainda não tem convicção da sua salvação e está ouvindo essa mensagem, não saia daqui sem crer, sem confessar Jesus Cristo como seu Salvador, porque você está perdendo muito da vida, meu irmão. Você está perdendo muito. Se você acha que está curtindo a vida sem Jesus, sinto muito. Você não sabe o que é curtir a vida, não. Curtir a vida eu vou curtir terça-feira. Pegar um voo aqui, vou para Belém, vou para a Ilha de Soure, depois vou para os Ribeirinhos no Pará, entendeu? Fazer umas avaliações para novembro, voltar lá para fazer trabalho missionário. Isso para mim, isso é curtir a vida. Depois, em abril, 1º de abril, vou para Curitiba participar de um congresso. 23 pessoas foram convidadas para estudar sobre o tema. Meus irmãos, como esse negócio caiu assim como uma luva. E Deus é tão caprichoso comigo. Como servir e ainda ter uma vida. Esse é o tema. Como servir no ministério e ainda ter uma vida. Meus irmãos, os pastores estão se matando, os líderes de ministério, é um cansaço, é uma fadiga, não dou mais conta, eu vou passar o cajado para outro fazer, ninguém quer se envolver, é uma crise de liderança sem fim no meio evangélico, isso é geral, é universal, alguma coisa errada não está certa. E eu, na condição de presidente regional, isso caiu para mim como uma luva, porque, na verdade, eu estava buscando isso. Meu pai está lá com depressão, quer dizer, graças a Deus está passando, né? Depois de um excelente ministério. Como é que você se afadiga fazendo aquilo que é para te dar vida? Como é que você se sente deprimido servindo a Jesus? É o autor da vida. Para mim, essa conta não fecha, meus irmãos. Simplesmente não fecha. Como é que eu tenho preguiça de buscar ao Senhor? Como é que eu tenho preguiça de orar? Como é que eu tenho preguiça de ler a Bíblia? Obviamente isso é obra do inimigo. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente tem intimidade com o Senhor, segundo o Salmo 25, nós conhecemos, mas o Senhor queremos estar mais com Ele. Aquele acordo que o apóstolo Paulo faz, né, lá em Filipenses é maravilhoso. Olha, estou pronto para ir. Morrer para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas, por causa de vocês, eu vou ficar aqui mancadinho para ver se mais alguns se arrependem aí. Mas essa é a ideia. Essa vontade de algo mais de vida, de querer viver mais intensamente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É coisa muito maravilhosa. Se você tem oásis de prazer, se você tem momentos, né, de pizza gostosa, de churrasco, de bolo, de refrigerante, sei lá, de intimidade, aquela coisa toda, o céu é isso eternamente. A eternidade é esse prazer indescritível, ilimitado, para a vida toda. Então, isso é possível viver mais intensamente aqui. Então, espero que você tenha disposição e vontade para aumentar ainda mais a sua nota de confiança, de fé na pessoa de Jesus. Quero concluir, meus irmãos, primeiro, reafirmando esses 3 sintomas. O primeiro sintoma,
comunhão e oração com Cristo. Primeiro, não tem comunhão sem oração. Tá? E a comunhão é com o Pai e com o Filho. Segunda 1 João, capítulo 1. Então, desenvolva uma comunhão mais íntima com o Senhor. Lê o Salmo 25 depois. 25, 14. Desenvolva uma comunhão íntima com o Senhor. Você não precisa fazer curso teológico para isso, não. É só você, no dia a dia, nem precisa fazer um altarzinho lá, aquela coisa bem religiosa, caricata. Não precisa disso, não. Sair daqui já no carro, né, entre em modo comunhão, entendeu? À noite, Senhor, eu vou dormir, mas manter o teu Espírito. Amanhã, Senhor, bom dia, tal. Não Espírito Santo, mas bom dia, Senhor, tal. Obrigado, Senhor, me fez acordar. Tem um dia difícil aí para romper, mas o Senhor está comigo, o Senhor não me desampara, entendeu? Mas aí é o seguinte, o telefone, o tal, e vai te roubando, e você vai se distraindo, e aí depois você leva uma topada, entendeu? E aí, oh Deus, opa, alguns chamam outro nome, né? E aí você volta para a comunhão, e isso não para, meus irmãos. E aí você vem para cá, nos dias que tem a comunhão aqui, para falar, gente, olha, a comunhão comigo essa semana foi maravilhosa. Porque não existe, por favor, a pessoa está em casa, não existe crente isolado. Não existe crente em casa. Crente é membro de um corpo. O corpo tem que estar unido, junto, ligado. Os 3 sintomas: comunhão e oração. Não vou pregar de novo. Conhecimento da natureza divina e humana do Messias, o Cristo. E confiança inabalável em Cristo. Meus irmãos, a história precisa ser contada e conhecida. A minha história, a sua história, como testemunha de Jesus. Eu trago aqui, eu já estou concluindo mesmo, a história que precisava ser contada. Esse livro ele foi escrito no ano de 2004. 2003, melhor. Então, metade das nossas igrejas, de 2004 para cá, não estão nesse livro. Então, eu pus na faca no dente para reescrever esse livro, para reeditar esse livro, incluindo, inclusive, a história da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, que é mais do que uma história de um prédio, de um lugar, mas é a história de vidas. A tônica que eu quero dar para essa reedição desse livro é que é uma história de vida e vidas transformadas em e por Cristo. É muito lindo você ver, não a foto dos prédios, mas a foto das pessoas. É memorável. E aí você, olha, eu estava lá. Entendeu? E isso aqui tem um tom meio celestial, né? Porque é uma história, mais do que uma história de papel, é a história que transcende, ela vai para a eternidade. E na eternidade, a gente não sabe quando vai, mas é aquela coisa, a gente vai descobrir os frutos, aqueles frutos que permaneceram, segundo Jesus nos orienta em João 15. O pastor Fernando, ele já deu, mas ele vai melhorar o texto lá, tá? Para ser incluído. E no encontro das igrejas desse ano, dia 25 de agosto, a gente quer fazer o lançamento da 2ª edição desse livro, A História que Precisa Ser Contada. Tá? Minha última fala: não fique de fora dessa história. Não fique de fora dessa história. Não da história da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, ou de Santana, ou Batista, ou do Turvo, ou do Vila Rossi. Não fique de fora da história que adentrará a eternidade. Não brinque com isso. Porque, do contrário, no inferno, que é outro ambiente de eternidade, não vai ter mais volta. Eu sofro só pensar nisso, né? Já me dá um negócio só de pensar nisso. Tá? Essa história, que é a história da sua vida, da sua fé, da sua comunhão, da sua intimidade com o Senhor, dos frutos que você produziu e que permanecem para a eternidade. Então, essa história, que é a história bíblica, nós estamos pregando aqui em cima de histórias passadas, mas que reverberam até hoje. O texto que eu tenho usado muito em cultos fúnebres é Hebreus 11:4. Abel, o primeiro morto, mas mesmo depois de morto ainda fala. A gente lembra, é lembrado. A sua história, a história da sua fé, assim como a história da fé do meu avô, dos meus pais, daqueles que trouxeram a fé para eles, isso é para a eternidade. Amém, meus irmãos?
Que o Senhor siga abençoando essa, é clichê, né? Amada e querida igreja. Eu sou o maior suspeito em falar isso, tá certo? E eu não vou falar mais não, porque... era para eu me apresentar a minha esposa. Minha esposa e minha filha, Gabriela, e a Roseli estavam ali, elas estão com as crianças, tá bom? Ore pela Gabriela. Gabriela, ela está agora como missionária da APEC, e com uma responsabilidade assim, que me dá medo e orgulho ao mesmo tempo, né, porque ela está assumindo todo o ministério da APEC aqui na região do Vale do Paraíba. São 41 cidades. Ela vai substituir o casal Expedito e Anaê. Pastor Expedito e Anaê, eles estão indo para uma outra função na APEC. E a Gabriela é uma jovem bonita, de 20 e poucos anos, ainda solteira. Está com pedra na vesícula, numa fila de espera aí para tirar as pedras. Tá? Acho que ela está bem magrinha, assim, que ela está num regime brabo. Há semana que vem agora ela está indo para Caraguá. Ela já fez todos os exames pré-operatórios em Votorantim, mas ainda o médico não chamou, um médico amigo próximo nosso, quer dizer, amigo do amigo, né? Mas ainda não houve vaga lá. E ela está agora vai essa semana agora para Votorantim, aqui para Caraguá. Quem sabe, se o médico aceitar já marca também, já faz. E isso está segurando um pouquinho ela aí no ministério, mas ela está fazendo do mesmo jeito. Então, ore por ela está indo e voltando para São José, tá certo? Ore pela Gabriela. E por nós, nessa nova fase, quer dizer, que é uma nova velha fase, né, porque eu já estive nessa condição, mas agora diferente, que agora eu estou tempo integral como presidente da MEA, né, aí correndo as igrejas, apoiando as igrejas, e nesse momento, na Central de São José dos Campos, né, mas espero seja breve até que a gente tenha um novo pastor para assumir lá a igreja, tá bom? É isso, estamos aí. Orem por nós. E muito obrigado, pastor Fernando, muito obrigado. Uma honra muito grande, né, estar aqui nesse momento na história dessa igreja. Salmo 20, 20 anos 10, 7. Não esqueçam disso. Deus abençoe. Obrigado, pastor Acácio. Ele que é o plantador dessa igreja. Orem pela vida dele. Vamos ter mais uma participação musical antes de terminar o nosso culto. E logo após o culto, você está convidado a continuar aqui conosco. A gente vai ter a nossa celebração com um bolo. Já quero aqui agradecer a irmã Neuza e as outras irmãs que se dispuseram aí a estar fazendo o bolo, e principalmente a irmã Neuza, que tem preparado esse bolo delicioso. Eu sempre digo que não tem um abraço tão caloroso quanto o dessa irmã, a irmã Neuza. E essa responsabilidade que o pastor me incumbiu aí de escrever aí a história da Igreja Cristã Evangélica para a reedição então desse livro, e eu recorro então aos membros mais antigos daqui. Eu sei que a irmã Edith tem muito documento lá e me ajuda bastante nesse sentido, para a gente poder reescrever aí a história desses 20 anos de Igreja Cristã Evangélica em Taubaté.
Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é a te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz. Minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim. E eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça, vou obedecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. O olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono. Tu és o dono. Tu és o dono do meu coração. És o dono. Amém, meus irmãos. Antes de nós finalizarmos, eu tenho só 2 avisos rápidos a dar para os membros aqui da igreja
Lembrando que essa semana nós temos o nosso GDC, que é o Grupo de Discipulado e Crescimento nos Lares. A gente depois divulga aí aonde vai ser através do WhatsApp da igreja. E no próximo domingo nós teremos o nosso Domingo Missionário. Nós vamos ter conosco aqui o pastor Nidovaldo, que é de Moçambique, tem realizado um trabalho, ele está no Brasil, deve estar retornando para Moçambique em abril. Então no próximo domingo ele vai estar aqui conosco, compartilhando também um pouquinho do trabalho que ele tem realizado lá. Então no próximo domingo, só para avisar, nós não teremos o culto à noite, faremos tudo pela manhã. Nós vamos começar às 9 horas, o nosso culto, depois teremos a palavra do pastor Nidovaldo, e aí teremos então um delicioso almoço de comunhão aqui na igreja. O custo do almoço, irmãos, é de preço de uma marmitex, somente R$15. R$15 é uma marmitex pequena que você compra, e aqui você vai poder comer à vontade. Tá? Então, um recadinho aí para os membros da igreja, no próximo domingo, então, não tem culto à noite, vai ser tudo feito pela manhã, e você sinta-se à vontade, se quiser também estar conosco aqui no próximo domingo. Quero agradecer também a todos que estiveram nos visitando aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, pastor Acácio, pela palavra. Amém, pastor. Obrigado também a Keila, as meninas que estiveram aí, né, nos ajudando na parte de louvor. Deus abençoe também a vida de cada uma de vocês aí, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Eu quero pedir licença aqui, eu vou convidar o pastor Sérgio Paulo para fazer a oração de gratidão a Deus por esse culto. E não vá embora antes de ficar conosco, depois no fundo a gente vai ter aqui uns comes e bebes para o nosso momento de comunhão. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Um banquete espiritual. A gente vai para casa tão feliz, tão contente. O Senhor é maravilhoso para conosco. Conheço o pastor Acácio há muito tempo, viu, irmãos? Eu sei que era só para orar, né? Mas é que eu conheço o pastor Acácio já faz bastante tempo. A Roseli era minha ovelha quando ela foi para o seminário. Tá vendo? Eu sou novo ainda. É uma coisa impressionante. Pastor Fernando, Lu também foram minhas ovelhas. Então é uma alegria muito grande estar aqui, viu, pastor? Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, e todas as famílias aqui da igreja local. Tá bom? Revendo irmão Isaac também, que foi minha ovelha na Igreja Cristã Evangélica Santana, um diácono fiel, e que eu nunca vou me esquecer. E todos os demais. O pastor disse que tem churrasco no céu, chamou as irmãs aqui de meninas, tá? Completa a festa, né? Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós fomos privilegiados em priorizar estar aqui no culto dessa noite. Obrigado pela existência dessa igreja, obrigado por cada família que compõe essa igreja. Sempre lembrando que essa igreja é tua, foi lavada pelo sangue de Jesus. É uma igreja abençoada e continuará sendo abençoada pelo Deus triuno. Obrigado por esses 20 anos e que muitos anos ainda venham até a tua volta gloriosa. Muito obrigado por cada líder da tua casa que tem colaborado, que tem estado ao lado do pastor Fernando para que essa igreja cumpra o seu papel, a sua tarefa. O Senhor abençoe presbíteros, diáconos, suas esposas, familiares, os irmãos que têm ajudado na área do louvor, os outros ministérios infantil, todos os ministérios da tua casa. Que a tua igreja continue sendo luz, sal, que continue exalando o bom perfume de Cristo aqui nesse local. Nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção. Temos uma semana pela frente
Para nós é surpresa. O dia de amanhã, mas o Senhor já sabe todas as coisas. Como teu servo pregou, que nós possamos confiar em Ti plenamente. Porque nós temos aliança contigo, Tu és o nosso Deus por toda a eternidade. Abençoa o Teu povo, leva-nos em paz e dá-nos uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Também entrego, ó Pai, a cirurgia da Tua filha. Que seja resolvido, ó Pai, esse assunto para que ela possa dar continuidade ao ministério que o Senhor tem confiado a ela, tão importante, que é a salvação de crianças. Mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa cirurgia. E a Tua serva vai estar curada, e tudo isso para a Tua glória, para a Tua honra. Nós oramos a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Então não vá embora. Depois a gente já tem aqui um momento de comunhão com os irmãos. Deus abençoe, tá, irmãos? Boa semana.